O mundo havia sido afogado em juízo. As águas, que outrora eram fonte de vida, tornaram-se agora instrumento de morte. Onde antes se ouviam risos, passos e vozes, reinava apenas o som pesado das ondas, que encobriam montes, vales e cidades. A criação, outrora viva, parecia agora sepultada sob um véu líquido de silêncio e esquecimento. Mas então, o texto sagrado nos conduz a uma virada profunda. E lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais, e de todo o gado que com ele estavam na arca. Esse lembrar não é mero ato de memória, mas um gesto ativo de redenção. O Criador, que em sua justiça havia decretado o juízo, agora move-se em misericórdia, dando início ao processo de restauração. Um vento soprou sobre a terra. Não era um vento comum, mas um eco do Espírito que pairava sobre as águas no princípio da criação. O mesmo sopro que deu forma ao caos retorna agora para refazer a ordem. O dilúvio, que recriou o mundo em escuridão e desolação, começa a ceder diante do sopro divino. O caos recua, e a terra lentamente respira de novo. As fontes do abismo foram seladas, as comportas do céu foram fechadas, e as águas começaram a diminuir. Não de forma instantânea, mas num processo de purificação, como se a terra fosse lavada e preparada para renascer. É como se cada gota que se retirava levasse consigo a lembrança da corrupção antiga, da violência que encheu o coração dos homens. A arca, sustentada durante longos meses pelas águas do juízo, finalmente encontrou repouso sobre os montes de Ararat. Esse pousar não era apenas geográfico, mas simbólico. O monte se tornou sinal de que o juízo não era o fim absoluto, mas passagem para um novo começo. Assim como mais tarde o Monte Saunal seria lugar de aliança, e o Monte Sião de promessa, aqui Ararat se ergue como o primeiro altar do renascimento. No interior da arca, o tempo fluía de modo diferente. O silêncio do exterior contrastava com o respirar dos animais, o leibor de Noé e sua família, e o pulsar da esperança contida naquele refúgio de madeira. Cada dia era marcado pela expectativa do que viria. O dilúvio havia encerrado uma era, e agora, a cada gota que descia, uma nova ordem se aproximava. Mas o homem não sabia quando nem como a nova terra surgiria diante de seus olhos. Noé apenas esperava, sustentado pela fé no Deus que o havia chamado, guiado e preservado. Era como estar entre dois mundos. Atrás, o passado destruído. Adiante, o futuro ainda invisível. Assim, o capítulo nos apresenta não apenas um relato histórico, mas um retrato teológico. A vida humana depende do lembrar-se de Deus, do sopro divino que põe limites ao caos, e do altar que será erguido para selar a reconciliação entre céu e terra. O dilúvio estava terminando, mas o drama da humanidade estava apenas recomeçando. A arca, ainda repousando sobre as águas que lentamente recuavam, permanecia como um testemunho silencioso da paciência de Deus e da fé de Noé. O tempo que passara no ventre de madeira não foi breve. Dias se tornaram semanas, semanas se tornaram meses, e a espera parecia interminável. Mas a paciência também era parte do juízo. Deus ensinava que, embora o caos pudesse ser súbito, a restauração exigia tempo. As águas começaram a diminuir, e os cumes das montanhas surgiram como sombras distantes. Era como se o mundo renascesse aos poucos, revelando lentamente suas ruínas e possibilidades. Noé, homem justo, sabia que não poderia sair até que o Altíssimo desse o sinal. Então, abriu uma pequena janela e soltou um corvo. O pássaro foi e voltou, voando de um lado a outro, mas não trouxe descanso. Era símbolo de um coração inquieto, da impureza que ainda pairava no ar, como se o mundo recém-lavado não estivesse pronto para ser habitado. Depois, Noé enviou uma pomba. Ela partiu, mas nada encontrou, retornando ao refúgio da arca. O coração de Noé esperava em silêncio.
7 dias mais tarde, soltou-a novamente, e ela voltou trazendo em seu bico uma folha nova de oliveira. Aquele pequeno ramo era mais que um sinal natural, era um sacramento da esperança, um anúncio de que a terra, antes coberta pelo juízo, agora voltava a ser fértil. O silêncio do Altíssimo ainda persistia, mas o gesto da criação falava por ele. A folha de oliveira tornara-se símbolo eterno de paz e reconciliação, não porque o homem houvesse mudado, mas porque Deus escolhera renovar sua aliança. O coração de Noé se encheu de gratidão, mas também de temor. Se o Altíssimo podia destruir o mundo inteiro, que tipo de vida deveria o homem viver para permanecer diante dele? Mais 7 dias se passaram, e Noé libertou a pomba outra vez. Agora, ela não voltou. Encontrara repouso em um mundo renascido. A mensagem era clara. A terra estava pronta para ser habitada novamente. Mas Noé não saiu de imediato. Ele esperava a voz que sempre guiara seus passos. Somente quando o próprio Deus falou "sai da arca" é que Noé, sua família e todos os animais saíram, pisando em um solo que já não era o mesmo. Assim, o primeiro gesto de Noé ao tocar a terra não foi edificar casa, nem buscar sustento. Foi erguer um altar. O juízo havia purificado, mas o altar lembrava que o coração humano ainda precisava de expiação. O fogo subiu, e o aroma do sacrifício alcançou o Senhor, que declarou em seu coração: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, ainda que sua imaginação seja continuamente má desde a infância." A nova aliança não se firmava sobre a perfeição do homem, mas sobre a misericórdia de Deus. O arco nas nuvens, que surgiria em seguida, seria o lembrete visível dessa promessa. O céu, que outrora enviara flechas de chuva para destruir, agora se enfeitava com um arco de cores, como sinal de paz. O dilúvio abaixara, mas sua lição se ergueria para sempre. O pecado do homem é profundo, mas a misericórdia de Deus é maior. E toda vez que a tempestade se levanta, o arco nos céus recorda que a esperança jamais se perdeu, porque o Criador escolheu preservar a vida, mesmo diante da corrupção. As águas começaram a retroceder lentamente, como se a própria criação estivesse sendo curada das feridas da ira divina. O silêncio que tomou conta do mundo era pesado, um silêncio de morte, mas também de expectativa. A arca, que durante tantos meses havia sido o único refúgio de vida, agora repousava sobre os montes de Ararat, como um altar erguido pela mão do próprio Deus. Noé esperou. Seu coração pulsava entre a ansiedade e a fé, enquanto os corvos e pombas se tornavam sinais vivos da providência e da paciência. O primeiro voo trouxe apenas incerteza, mas o segundo retorno da pomba, com um ramo verde de oliveira em seu bico, acendeu a chama da esperança. Era o anúncio de que a vida não havia sido apagada completamente, que a terra, mesmo ferida, se regenerava sob o olhar do Criador. E então, quando a pomba não mais voltou, Noé compreendeu: a porta que antes fora fechada pela mão de Deus seria aberta novamente. A humanidade teria uma nova chance, um novo começo. Ele saiu da arca com sua família, e o primeiro gesto não foi a conquista de territórios ou a busca de riquezas, mas a construção de um altar. Sobre aquelas pedras, erguidas com temor e gratidão, Noé ofereceu sacrifícios ao Senhor, o aroma da entrega, subindo aos céus como sinal de obediência e humildade. O coração de Deus, ao sentir o perfume do sacrifício, fez uma aliança consigo mesmo. Nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, mesmo conhecendo que a inclinação do coração humano ainda era má desde a sua infância. O arco-íris, lançado como ponte entre o céu e a terra, se tornou a assinatura dessa promessa. Uma lembrança eterna de que a ira e o juízo não seriam a última palavra, mas que a misericórdia atravessaria as gerações. O dilúvio foi, assim, o clímax da justiça divina, mas também a semente da esperança.
A água que destruiu também purificou. A arca que preservou foi símbolo da fidelidade de Deus, e o altar erguido por Noé foi o marco de um recomeço. A humanidade, mesmo marcada pelo pecado, recebera mais uma oportunidade de caminhar sob a graça. E até hoje cada arco-íris que surge nos céus não é apenas fenômeno da natureza, mas um testemunho eterno de que, embora as águas do juízo possam se levantar, a promessa da misericórdia permanece firme, porque o Deus que julga também é o Deus que restaura.